Olá, pessoal. Oi, tudo bem? Vamos começar hoje uma live aqui, nossa primeira live do canal da VBR. E a ideia é a gente falar sobre a substituição do PIS e da COFINS pela CBS. O nosso sócio aqui, o Wesley Figueira, está entrando. Oi, Wesley. Olá, olá. Tudo bem? Já Boa tarde a estamos, todos. já estamos aqui ao vivo e a gente quer falar sobre a substituição, sobre essa reforma tributária, né? A primeira etapa da reforma aí que foi entregue há uma semana atrás pelo ministro da Economia, e que é o projeto de lei 3887/2020. A ideia é ou uma complementação das PECs que já estão em andamento, que é 45 e 110, ou de repente uma nova normativa, né? Diferente das PECs que estão em andamento já. Esse projeto, lá na justificativa da lei, ele tem como ideia simplificar o sistema tributário, que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um sistema super complexo. Então, a ideia é simplificar, é reduzir horas de atividade do setor fiscal com obrigação acessória, com até apuração de tributos e reconhecimento de crédito e não crédito, né? Então, é reduzir, de repente, essa quantidade de horas que os setores fiscais gastam. E transparência também na parte tributária, que tem como ele é um tributo por fora, de repente vai ter uma transparência aí também com relação à tributação. Uma coisa importante que, inclusive, fala na justificativa da lei é que ele objetiva não aumentar a arrecadação, não aumentar o tributo, que a gente vai conhecer agora. E o Wesley está aqui para ajudar a gente a entender melhor isso. Bom, Na verdade, nós estamos falando de uma coisa que vai um pouco contra a filosofia que esse governo estabeleceu de liberalismo econômico, mas até que dá para entender, devido ao fato de que nós estamos numa situação extremamente complexa, um orçamento muito carimbado, um orçamento difícil de gerenciar, um orçamento negativo, né? Prejuízo, ainda mais aí com o aumento grave do déficit público aí por conta da pandemia, ou seja, a gente pode chamar de ruim, mas pragmático. E é o máximo que a gente pode falar. Né, Paula? exatamente. Na verdade, assim, o projeto já está sendo bastante criticado aí por muitos advogados, muitos contadores, muitos empresários, principalmente dos setores de serviço. A gente vai entender um pouquinho do porquê. O que essa reforma trouxe, né? O que é CBS? Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o conhecido mundialmente aí como IVA ou IVA, né, como muitas pessoas falam, que é o Imposto de Valor Agregado. A ideia é trazer um IVA federal, então a gente tem, a princípio, unificação só de contribuição, só Mais no âmbito um IVA federal, federal na prática, né? Porque mais nós um temos um IVA. outro IVA federal, que é o IPI, É. na verdade é um outro imposto sobre cadeia produtiva agregado, e nós temos ainda um outro IVA estadual, que é o ICMS, com todas as suas 27 legislações. No sentido da simplificação, é um bom passo. Digamos assim, transforma dois tributos em um com a mesma base e simplifica a base de aplicação. A Paula vai discorrer um pouco sobre isso aí. No sentido de simplificar e até unificar o PIS e COFINS, isso é interessante porque é uma lei já antiga, né? Eu nem falaria de reforma tributária para simplificar PIS e COFINS, porque a lei já dá bastante tempo em discussão. Esse projeto aqui, ele é novo, faz parte da reforma, mas a unificação desses tributos já é antigo. Aí a ideia, né, então, é simplificar, unificar esses dois tributos e diminuir drasticamente o número de legislação que a gente tem só de PIS e COFINS, que são mais de 300 normativas só para PIS e COFINS, muitos incentivos, muitas alíquotas diferenciadas, muita isenção. Então, a ideia é simplificar nesse formato de trazer todo mundo para a mesma legislação, independente do regime da empresa, se é lucro real ou presumido, vai seguir uma única normativa, com exceção sempre do regime diferenciado do Simples Nacional. E, a princípio, o que a lei trouxe, né? Ela trouxe CBS, que é a unificação dos tributos, ela trouxe uma alíquota unificada, de forma geral, de 12% para todos os setores. Então, a gente não tem diferenciação de regime de tributação, a gente não tem diferenciação de atividade,
com algumas exceções do regime monofásico, que o combustível continua monofásico, e cesta básica, que continuou com alíquota zero, que a gente já tinha antes. Mas que ainda precisamos ver como vai ficar. Porque, na verdade, a impressão que a gente tem, só para filosoficamente, a impressão que a gente tem é que, devido à dificuldade de bancada do governo no Congresso, o envio dessa legislação foi assim, de uma forma a permitir, pelo menos, que o Congresso burilhe um pouco e tire aí alguma imperfeição que exista, não sei se combinado ou não aí com os russos aí do Congresso, mas para permitir que o Congresso fature em cima um pouco de uma ou outra modificação positiva para o contribuinte. Exatamente. O texto que a gente tem hoje, ele é um texto simples, bastante simples, ele logicamente precisa ainda de ser complementado em alguns sentidos. A gente tem algumas coisas na lei que parecem abertas e que talvez pareçam não ser corretas, em combinação CTN, por exemplo. Algumas pessoas estão falando de não constitucionalidade até das receitas ali, de receita bruta, mas eu acredito que, se passar, ainda deve sofrer alguma alteração. A gente pode falar, Wesley, o que foi proposto, né, com a CBS, de fato, o que vai mudar ali, o que vai impactar. Então, primeiro, a gente hoje tem duas incidências de PIS e COFINS, né? Acredito que todo mundo conhece. Regime cumulativo, que segue para as empresas de lucro presumido, com alíquotas de 3,65%, sem direito a crédito. Né? Combinada, exatamente, sem direito a crédito nenhum, mas que a incidência ela Mas na prática, na prática nós temos um tributo, é muito difícil, inclusive, explicar para o estrangeiro, para o investidor estrangeiro, o que é o PIS e COFINS, se é um IVA ou se é um imposto sobre faturamento. E é difícil a gente coordenar essa explicação entre regime cumulativo, não cumulativo, a obrigatoriedade de seguir um regime do tributo principal, que é o imposto de renda, com o tributo, digamos assim, derivado, que é o PIS e COFINS. Mas então, nós temos 9,25, 3,65, lucro real para o presumido, todo mundo sabe. E, continua, doutora Paola. E agora a unificação com os 12%, e a ideia é uma tributação com base somente de receita operacional, faturamento, né, primeira linha lá da DRE, então receita da atividade, e aqui até teve uma discussão aí que eu vi recentemente, que a norma fala para seguir a receita da atividade principal. E muitas pessoas estão falando, e a receita da atividade secundária? Falou de novo o caso da Paola aqui. Desculpe, ao vivo tem dessas coisas. Desculpem aí os nossos... Que, de repente, não entrariam, né? Mas acredito que a gente não vai ter problema com relação a isso, porque a receita, se considera a receita da atividade, a receita principal ou secundária vai entrar de qualquer forma. O que não entra são as outras receitas, né? Então, se eu não tenho, por exemplo, recebo um aluguel, mas não tenho essa atividade, eu não vou tributar esse aluguel. Então, a gente tem uma base como o regime cumulativo, que é só a receita operacional. E seria o crédito pleno, né, que a gente fala, não cumulatividade plena, ou seja, todas as operações que têm incidência da CBS, no caso, tem que ter destacado na nota fiscal, também vão ter aproveitamento dos créditos nessa mesma alíquota de 12%. Então, unifica a incidência na saída e unifica também a tomada de crédito na entrada. Em tese, é extremamente mais simples do ponto de vista conceitual. Aliás, como são os IVAs. Aliás, o conceito que a Europa instituiu de IVA no início do século, que é um tributo que é fácil de você entender. Eu tenho uma alíquota de entrada igual a uma alíquota de saída, sempre. Não é igual o ICMS, que tem 18 de saída com 12 de entrada, então tem uma tributação da tributação. Isso é importante dizer, que existe essa progressividade. O ICMS ele dá uma estilingada na medida que a cadeia vai crescendo em termos do poder arrecadatório. No caso do IVA-CBS, ele, na verdade, é uma linha reta. Ele, crédito de 12, débito de 12, o valor agregado sai. A grande dificuldade está naquilo que a Paola vai dizer daqui para frente, um pouquinho que a gente observou até agora,
que é o que, se passar, vai dar um impacto interessante. Legal. Então, eu vou começar até com o artigo 1º lá, artigo 2º, acho que fala da base de cálculo, e ele fala que vai incidir Isso. somente sobre a receita operacional da empresa, o que é legal, então tira a tributação de todas as receitas, que é o que a gente tinha antes. Só que o parágrafo 1º, ele fala que incide sobre os acréscimos à receita bruta, que ele chama de encargos, multas e encargos. E aí que a gente pode falar de uma certa discussão com relação a isso, né, Wesley? É porque não está claro. Na verdade, a multa, por exemplo, sobre a rescisão contratual que você receba, ela é tributável, não é tributável. Então, tudo isso ainda vai estar certamente pendente de muita regulamentação. O nosso medo, quando a gente fala de tributo no Brasil, muitas vezes não é nem a lei, é a quantidade de penduricalhos que se coloca na lei, a quantidade de sublegislações que muitas vezes contrariam a lei. Tem um amigão querido meu aí na live, que é fiscal do Imposto de Renda, amigo querido, e ele falou que ia me bombardear nessa live, porque eu diria, eu vou dar a primeira munição para ele me bombardear, que é o seguinte: a Receita Federal muitas vezes cria legislações infra a legislação aprovada que estão em contradição. Ele certamente vai me bombardear, depois vai me ligar, mas eu boto na conta da amizade. Mas é fato, nós temos aí criações, exemplos claros que foram agora dissolvidos pelo STF, e é uma das coisas que é clarificado nesse caso aqui, é a inclusão do ICMS na base do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. No caso da CBS, isso já fica clarificado de cara, ou seja, é bom. Bacana. Eu vou até entrar nesse artigo aí, depois a gente volta um pouquinho para os anteriores, já que você falou, Wesley, artigo 7º, ele fala da base de cálculo. E é muito legal nesse sentido, porque ele já traz de forma bem clara que o ICMS próprio não incide na base de cálculo da CBS, no caso. Então, a gente não tem o tributo, a bitributação, né? Não tem tributo sobre tributo aqui, porque a gente vai excluir o ICMS normal, todos os outros por fora, ICMS-ST e o IPI, que já é uma base de exclusão, fora as exclusões que a gente já está acostumado, desconto, notas canceladas, etc. E a CBS ainda fala que não incide a própria base e o próprio CBS. A gente não tinha isso tão claro para PIS e COFINS no mercado interno, mas, por exemplo, para importação existia o tributo sobre tributo também, então a gente já não tem mais, porque a norma ela traz essa exclusão e vai de encontro com as decisões que a gente já teve aí de o ICMS realmente não compor a base de cálculo das contribuições do ICMS, né? Perfeito. Beleza, aí isso está no artigo 7º. Eu vou voltar um pouquinho na norma para o artigo, a gente falou do artigo 2º, que fala da base de cálculo. Então, a gente falou dos encargos e das multas, que a gente não tem isso muito claro ainda. Mas, a princípio, é o que segue a receita bruta. E também isso aqui está relacionado com atividades bancárias, né? Então, a receita da atividade isso porque bancária. O banco tem a receita da atividade bancária está com uma tributação de 5,8, uma tributação diferenciada, faz sentido, embora a gente adore tributar banco, mas na verdade a gente sabe que tributação de banco, o banco repassa todinha para nós sob a forma de juros. Então, é muito disputável essa questão de tributar menos ou mais banco. E eles também, e já que a gente falou, eles também não seguem a não cumulatividade, né? O banco tem uma alíquota mais baixa aqui, como já era até, a alíquota do banco já era mais baixa do que um regime normal, para não cumulativo, no caso, e ele não pode aproveitar crédito nenhum, diferente de todas as outras atividades que vão poder aproveitar. Perfeito. Seguindo aqui nessa lei, no projeto de lei, o artigo 5º, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre ele, Wesley, que fala das plataformas digitais. Vou deixar você começar a falar das plataformas digitais, aí depois eu falo da parte legal. Na verdade é o seguinte, legislação, lei é uma coisa que anda mais devagar do que a economia, de um modo geral. Todo mundo sabe disso. A economia anda rápido. A economia é rápida, ela se desenvolve. Então nós temos aí plataformas digitais, por exemplo, os famosos marketplaces, e o artigo 5 ele é específico. Acho que pela primeira vez aí existe uma legislação nova, clara, e parece que já começa um pouco menos retrógrada no sentido daquilo que a economia significa hoje. As plataformas digitais, o que o artigo 5 diz é assim:
as receitas de marketplace. Se o vendedor emite uma nota fiscal de uma operação, a CBS será devida. Se o vendedor não emite uma nota, desculpe, a responsabilidade dos 12% de CBS recairá sobre o marketplace. O efeito que isso vai dar na desarrumação da economia eletrônica, a gente não sabe. O fato é que existe uma coisa que não pode ser minimizada. É um fato de que nós temos uma quantidade crescente, enorme de transações eletrônicas, e o cara está dizendo o seguinte: quer vender, venda, não tem problema nenhum. Se você não emite uma nota que esteja sujeito à CBS, o marketplace vai ter que fazer isso. Ou seja, existe aí uma quantidade grande de coisas a serem arrumadas e esclarecidas nessa lei. Continua, Paulo. Inclusive, isso é bem delicado, porque o CTN, ele tem lá no artigo 134 e 135 os responsáveis solidários, né? O projeto de lei trata os marketplaces como responsáveis solidários, mas quando a gente vai falar de responsabilidade de terceiro ou até responsabilidade pessoal, o CTN ele não mudou. Então, para que essa lei pudesse trazer um responsável solidário, ele tinha que alterar o CTN. Para alterar o CTN, precisa de uma lei complementar. E aqui a gente vai ter uma lei ordinária, provavelmente, que não vai poder sobrepor ao CTN de nenhuma forma. Então, essa questão do artigo 5º, da responsabilidade, tanto no mercado interno quanto na importação, que a gente tem também, a responsabilidade da plataforma digital, é algo que provavelmente ainda vai sofrer algum tipo de discussão e pode ser que tenha alteração caso a lei efetivamente ela seja publicada. Então, o artigo 5º, o artigo 6º também vai falar das plataformas digitais, ele fala o que considera plataforma digital, ele fala o que não considera. Então, fornecimento de acesso à internet, isso tudo não vai ser considerado como uma plataforma, né? São as empresas de marketplace mesmo. E aí, a gente vai falar... Todo mundo que transaciona, inclusive do exterior no Brasil, tipo Wish, Alibaba, esse tipo de coisa toda, e quem monetiza isso, como por exemplo Ebanks e outros meios de pagamento, também serão afetados por isso. Vão ser responsáveis, inclusive as empresas tipo Ebanks, que é aqui no Brasil, aliás, as empresas do exterior teriam que fazer, a lei fala que teria que fazer um cadastro no Secretaria da Receita para poder, de repente, arrecadar isso aqui para o Brasil, porque é uma tributação diferente que eles também não estão acostumados lá fora. Perfeito. Vamos falar sobre a não cumulatividade, que eu acho que é o ponto principal. Acredito que seja, talvez, uma das melhores regras que a legislação trouxe. E também é algo discutível ainda com relação tanto à alíquota quanto à possibilidade de crédito, que a gente estava discutindo aqui antes. O Ricardo Fouquim fez uma pergunta. Mercado Livre? Sim, Fouquim. Mercado Livre. Também. Mercado Livre corresponsabilidade. Também. Vendeu, não emitiu nota fiscal, é um produto sujeito e vai ter que ser recolhido pelo Mercado Livre. Como isso vai resolver? Pelo menos é isso que a gente consegue ver na legislação que foi emitida. Esse opera com muitas pessoas físicas, inclusive. Na verdade, isso vai ter que ter alguma instrução normativa para ter uma regulamentação, ou de repente um decreto que vai regulamentar se passar nesse formato. De qualquer forma, eu entendo que não deveria ter essa responsabilidade por conta do CTN, né? Então, a não ser que a gente realmente mude o CTN. Mas, aliás, deixa eu fazer um timing aqui. Gente, nós estamos vendo a sua timeline quando você digita aí. Pode digitar suas perguntas e a gente vai tentando trabalhar as perguntas na medida da possibilidade. Isso mesmo. Bom, vamos falar então sobre o crédito. Sobre princípio constitucional, que é bacana, pensando aí nessa filosofia do direito. O que o projeto de lei trouxe lá no artigo 9º? Ele fala que vai existir possibilidade da não cumulatividade para todas as operações. Então, ele chama de não cumulatividade plena, inclusive lá na justificativa da lei. O que isso significa? Que toda e qualquer nota fiscal que eu compro, mercadoria, que eu tomo um serviço, que venha tributado com a CBS,
com a alíquota destacada na nota, eu vou poder aproveitar esse crédito para pagar menos na saída. Então, a ideia do fisco foi, vamos aumentar a alíquota agora, porque como todo mundo vai ter crédito no fim, lá no desembolso financeiro, a gente não vai sofrer um impacto financeiro de aumento da tributação. E aí, nesse sentido, que a gente viu muitas discussões. Primeiro, poxa vida, estamos aumentando para 12% uma alíquota que era de 3,65 para empresas de serviços, elas que vão mais sofrer do que outras empresas. Já vai aumentar alíquotas que eram já maiores, de 9,25, mas a gente tem a oportunidade do crédito. Então, para saber de fato quanto de aumento a gente teve, a gente teria que fazer o cálculo do crédito, da saída ali, para saber se teve aumento na tributação ou não. Isso tem uma discussão, Paula, desculpa atrapalhar você, tem uma discussão importante sobre a questão do setor de serviços. E tem dois aspectos a serem observados. Nós, que estamos no setor de serviços, não temos crédito, não temos notas fiscais que geram crédito suficiente para poder trazer a nossa alíquota, digamos assim, resultante por uma quantidade de dinheiros razoável para chegar mais ou menos próximo dos 3,65 que a maior parte das empresas de serviço hoje tem. Tem duas coisas a analisar sobre isso. De fato, existe um aumento chega até 154%, entre 127% e 154% de aumento na alíquota para o prestador de serviços, pessoa jurídica. Mas tem uma verificar que o fato de que 12% de tudo que ele emite de nota fiscal, que antes não dava direito a crédito nenhum, vai passar a poder dar crédito. Então, na verdade, eu como prestador de serviço, se eu faturava R$100 a hora, R$200 a hora, aquela hora ela não me gerava direito a qualquer tipo de crédito, ela era engolida em seco pela indústria, pela pessoa que está na frente na cadeia da prestação de serviço. Com essa legislação, aparentemente, eu vou ter um efeito de cada 100 eu tenho um efeito de 88, porque 12 eu vou ter direito a crédito por fora. Ou seja, na prática, existe um efeito que vai ter que ser interregulado entre as partes, porque é natural que as partes possam se ajustar em relação a isso, porque, por exemplo, eu presto serviço para uma indústria, a indústria que tinha 200 de custo comigo não vai passar a ter 200, ou 100 de custo comigo, vai passar a ter 88. Então, de fato, eu poderia majorar de baixo para cima a fim de matar uma parte desse efeito. Não faria efeito nenhum para a cadeia. O fato é que, na prática, isso não ocorre assim, porque a briga, toda vez que você fala em aumentar qualquer tipo de honorário de qualquer coisa, qualquer custo de serviço de qualquer coisa, o efeito psicológico é muito grave. E tem, obviamente, o serviço prestado para a pessoa física, que vai ter um efeito que não é passível de remediação. Vai, Paulo. Ou até a própria folha de pagamento, né? O que geraria, de repente, uma despesa, um custo grande para empresas de serviço, muitas vezes não tem apropriação de crédito porque não tem incidência da CBS, então também não vai poder apropriar como era na regra anterior. E é legal a gente falar sobre o crédito, porque a gente tem, primeiro, a questão de empresas de serviços que, teoricamente, possuem menos créditos e pode ser que a gente veja uma majoração na tributação delas, né? Então, aumento de preço como um todo e que vai cair sempre no consumidor final. E aí a gente entrou numa discussão, inclusive, sobre isonomia tributária, né? Que é o que a Constituição Federal prevê como um princípio. Enquanto a Paola fala lá, eu vou botar uma coisa aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir ler, mas aqui está escrito assim: a nova lei não atende ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal, pois considera todas as atividades, que todas as atividades terão créditos suficientes para aproveitamento nas entradas. No caso, por exemplo, de empresas de serviços, a alíquota de 12%, sem basicamente nenhum crédito, implicará um aumento de carga tributária de entre 127% e 154% do valor atual, é o que a gente estava falando. Isso não tem impacto, por exemplo, no meu cliente direto, indústria ou comércio, mas ele vai cair lá na frente no consumidor final desse serviço. Então, exatamente. De fato, está caindo no bolso do consumidor. E por que a gente falou da isonomia, né? Porque nem todas as atividades teriam
apropriação de créditos como uma indústria, como muitas vezes alguns comércios que ainda nem sempre tem tantos créditos como uma indústria teriam. Claro que nesse sentido acaba o conceito do insumo. Então a gente não é mais para ter a discussão de será que isso é aplicado e consumido no meu produto final e aí eu posso aproveitar o crédito? Será que isso aqui, sei lá, detergente, eu vou utilizar na minha atividade, será que isso pode entrar como insumo? Então acaba essa discussão, que também é uma discussão muito grande que tem nos tribunais, com relação a PIS e COFINS de crédito de insumo. A ideia dessa legislação é diminuir essa discussão com relação aos insumos. Uma pessoa diz assim, a Darla diz, tinha que criar o sales tax. Na verdade, deixa eu fazer um parênteses nessa discussão toda. O nosso padrão tributário, ele é um padrão tributário que mistura tudo. A Europa, ela tributa fortemente a renda e ela tributa fortemente o consumo via Value Added Tax, IVA. Certo? Os Estados Unidos, a tributação sobre o consumo é muito baixa. É o Tax on Sales, que varia de 0% em alguns estados até 8% em outros estados mais caros, e é simplesmente cobrado na hora da venda para a pessoa física, acabou, tanto para gasolina, para... Por isso é que a gente chega lá e encontra camisa, calça, etc. Está muito barato, porque não tem toda uma aplicação ao longo da cadeia. Então isso beneficia a pessoa física, mas por outro lado ela tributa a renda bastante, ela tributa o patrimônio. Ou seja, o que o Brasil está fazendo é criar uma situação que a gente não sabe onde vai filosoficamente em termos de tributo. Eu acho que, a minha impressão que eu tenho é que o Paulo Guedes e a equipe querem primeiro promover uma simplificação, o mais lógica possível, tudo isso considerado, e ainda considerado que isso vai ser discutido com o Congresso, pode baixar, pode subir, e depois ele pode partir num ambiente menos hostil, ele pode partir para uma situação de realmente modificar a forma de tributar o país como um todo. Mas dar realmente um imposto sobre consumo seria a coisa mais lógica a ser feita. E até eu estava, inclusive o Darlan é aluno do Tiago aqui, e eu estava até discutindo com o Tiago com relação a forma de tributação mais eficiente que a gente teria no Brasil. Tem o livro A Riqueza das Nações, que ele fala, tributar primeiro renda, patrimônio, por último consumo, né? A nossa cadeia de tributação ela é invertida. Muita tributação no consumo, tributação na renda razoável, e patrimônio a gente acaba tendo uma tributação mais baixa. Então, ela é uma tributação que não mostra eficiência tributária no sentido de ter o tributo como um crescimento, né, juntamente com a economia. Então, a gente falou da isonomia, né? Então, a ideia realmente que o Wesley colocou ali, que a gente estava discutindo antes, por isso que ele mostrou ali para vocês o textinho, de que nem todo mundo vai ter a mesma possibilidade de aproveitar créditos, né? Estava discutindo com o Wesley, o que a gente, de repente, né, na auditoria poderia aproveitar de crédito? A gente vai poder repassar, mas não vai poder aproveitar. E uma outra questão muito importante com relação aos créditos são as empresas do Simples Nacional. Por quê? Essa normativa aqui vai servir para as empresas de regime normal, real e presumido, e as empresas do Simples Nacional elas vão, claro, sofrer uma mudança na lei complementar delas, na 123. Só que isso, inclusive, o projeto de lei fala que fica a cargo do Comitê Gestor do Simples Nacional. Ele vai ter que alterar o PIS e COFINS do Simples para um CBS. E aí vai funcionar igual o ICMS. O Simples Nacional ele vai repassar o crédito, né, na sua alíquota de pagamento. Hoje, o que a gente tem? A empresa do lucro real, não cumulativo, comprou do Simples, aproveita o crédito nos 9,25. Com o CBS, o crédito não vai ser de 12%, vai ser o crédito vai ser o valor que a própria empresa do Simples Nacional vai pagar. E que vai estar dentro da sua faixa ali de tributação, anexo 1, 2, 3 ou até o 5. E aí a gente pode ter Paula, também uma desvantagem. Se o objetivo da equipe econômica é realmente criar algo que tenha efeito zero do ponto de vista de arrecadação, eles não deveriam mexer no Simples, porque não iria influenciar em nada, certo? Eu estou criando eu estou mantendo a simplificação que existe com a carga tributária atual e estou transformando 2 tributos em um. Então, em tese, ele não tem justificativa filosófica para mexer. O que vai ter que mexer de qualquer forma porque hoje a gente tem PIS e COFINS dentro do Simples, vai ter que virar um CBS, então de qualquer forma tem que mexer e de repente a mesma alíquota que está lá dentro vai virar CBS.
Vocês acreditam que a reforma pode ir além de simplificar, aquecer a economia de uma forma geral, por meio do aumento do consumo, que também poderia impactar na geração de empregos em todos os setores? Essa é para mim. Essa aí que eu Olha, li agora, pode falar. olha, o fato é o seguinte, o Brasil tem o orçamento mais engessado do mundo. O governo não pode gastar nada, está tudo lá marcado. Só tem 6 ou 7%, sei lá, da receita, que é discricionária do governo. O resto vai para salários, custeio, saúde, educação, está tudo marcado. Se precisa ou não precisa, não importa, tem que gastar. E como nós temos um custo muito alto, principalmente um custo de salários da máquina estatal e de aposentadorias muito alto, uma parte disso foi resolvido agora com a reforma da Previdência, mas não tudo, e agora mais com o Covid, todo esse esforço, nossa dívida PIB vai chegar quase 100% agora no final do ano, existe muito pouco campo possível. Obviamente que um liberal como o Guedes, o que ele faria, de fato, na medida que ele conseguisse controlar o gasto da máquina e gerar superávit, ele iria repassando esse superávit para o tributo, reduzindo o tributo e aumentando o consumo, e é a coisa natural a ser feita. O Brasil arrecada quase 40% do PIB, os Estados Unidos arrecada 11% do PIB. Mas por quê? Porque o governo americano é menor, é mais enxuto, mais eficiente. O Brasil segue um modelo mais europeu nesse sentido. Então, dá para fazer? Que reforma seria? Eu acho que agora, no caso atual do Brasil, como não comporta redução de tributo, o melhor a ser feito é simplificar. Simplifica a regra, simplifica a vida. Só o fato de juntar esses dois tributos em um, você não tem mais um cálculo de PIS/COFINS, você não tem mais que ficar correndo atrás se o insumo é ou não é dedutível, acaba uma série de complicações. Mas a gente está percebendo que vai acabar criando outras. A gente precisa saber onde é que vai cair essa reforma toda depois de feita, se aprovada, onde é que vai cair esse caminhão de melancia aí, que está no ar, né, para saber exatamente onde nós vamos parar com isso. E até a questão da simplificação, os dois projetos que as PECs, na verdade, que tem lá tanto na Câmara quanto no Senado, 45 e 110, elas falam de unificação, não só de PIS e COFINS, mas como de todos os indiretos, ICMS, ISS, o IPI, que nesses projetos que a gente está vendo do governo, né, do Ministério da Economia, não tem ainda previsão para falar de ICMS e ISS. Por quê? Porque é muito complicado tirar o imposto do Estado, né? Como a Zilei falou, são 27 legislações, e dos municípios, então, eu acredito que seja mais ainda, mais de 5 mil aí, norma, né? Então, pode ser que seja mais difícil, mas a simplificação que a gente tem aqui da CBS, ela é importante porque realmente unifica dois tributos em um, diminuiu muito, a gente tinha muitas leis separadas, regime monofásico para muitas operações, tributação diferenciada, alíquota zero, suspensão, o que a gente não vai ter mais, que vai ser só uma única legislação, e a gente tem regime monofásico para combustível e tem alíquota zero para cesta básica, né? Então, que é o que a gente tem lá na lista, lá no finalzinho do projeto de lei, tem uma relação dessas operações aí. A gente estava falando de unificação, inclusive, acho que é o Léo, o nome dele, ele falou assim, vocês entendem que vai aquecer e gerar mais empregos? Pode ser que sim. Uma coisa que é legal, de repente, da gente falar que poderia gerar aumento de pejotização. Não sei, vou ver se o Wesley concorda comigo. Eu sou uma empresa de contabilidade. Ao invés de eu contratar um funcionário, vou contratar um PJ, que vai emitir uma nota fiscal, vai ter incidência da CBS, eu vou poder aproveitar crédito da mão de obra dele ali como uma nota fiscal. Então, provavelmente teria um reflexo assim. Acontece que a gente tem essa reforma em 4 etapas, né? A próxima etapa é o IPI, e a gente tem a etapa do imposto de renda, que é a terceira etapa, se eu não me engano, e ela fala, inclusive, da tributação sobre o lucro. E a tributação sobre o lucro é exatamente para reduzir a pejotização que foi criada aí desde 2017. Então, pode ser que sim, que aumente mais o número de empregos por conta de tributar lucro, né? Eu queria falar 2 aspectos. O primeiro aspecto que eu queria comentar é o seguinte, de certa forma, as empresas do Simples perdem competitividade em relação a empresas de outra natureza de regime tributário. Porque, obviamente, ela continua sem direito ao crédito e ela está competindo com alguém que ganha direito ao crédito. Então, isso é um fato.
O segundo fato é o seguinte, o Brasil já tributa a renda, o imposto de renda e a contribuição social são tributos pesados, são 34%. Em caso de banco, chega a 40%. Ou seja, já é ali no limite daquela curva de Gauss colocada lei de rendimentos decrescente. Quanto mais você tributa, menos você arrecada. Então, nós já estamos ali no limite disso, para imposto de renda. Fora toda a tributação a mais que existe. Isso aí, meu caro amigo fiscal do imposto de renda, sem considerar aquilo que você fala, que tem muita evasão, etc. A evasão diminuiu para burro nos últimos anos, mas ela obviamente ainda existe. Mas o fato é que se o governo decidir pura e simplesmente lançar um novo tributo sobre distribuição de lucro, sem mexer na estrutura do imposto de renda e da contribuição social no próximo passo, para onde é que vai a tributação total sobre o lucro? 50%? 40%? 60%? Ninguém sabe. Então, obviamente que a gente imagina que, por bom senso, vai haver uma troca de local da tributação. Certo? Essa é a ideia, na verdade, diminuir das empresas, a princípio, e aumentar na distribuição exatamente para ter um investimento nas empresas, né? Não ter só a retirada dos lucros. Isso. Uma questão ainda falando da não cumulatividade, sobre os créditos, né? A gente falou de acabar com o conceito do insumo, com a discussão do insumo, mas a gente tem uma dificuldade ainda no projeto de lei com relação à zona cinza, né? Que a gente chama aqui, por exemplo, de créditos que não têm destaque. Por quê? A norma, ela fala, o valor destacado em documento fiscal vai ser o mesmo crédito de CBS. Só que a gente tem operações que não têm nota fiscal. Um exemplo disso é o aluguel, que a gente tem possibilidade de crédito pela lei que a gente tem hoje. Ele vai ter incidência da CBS, né? Porque ele está lá no artigo 2º, lá como uma receita operacional de quem está recebendo esse aluguel, mas a gente não tem ainda como que vai funcionar esse crédito para operações que não têm obrigação de documento fiscal. Isso, e o aluguel, a incidência da CBS sobre o aluguel vai representar um aumento de tributação bastante importante. Vai. De modo geral. Tá? Porque empresas que têm aí atividade de patrimonial, o crédito também vai ser muito baixo, pequeno. Muito pequeno. E aí, por isso que a gente fala da isonomia nesse sentido. Legal, Wesley. Eu acho que a gente pode falar sobre aquela nossa listinha de vantagens e desvantagens que a gente conseguiu perceber. Isso eu não sei se a gente tocou nas isenções, rapidamente. Isenções, basicamente. Operações de produtos com tributação diferenciada, imunidade já prevista pela Constituição, igreja, partido político, sindicato. A lei também trata como imune os condomínios residenciais. Certo? Isenção em cesta básica, tem uma tabela no final do projeto com as NCMs aí que vai ter isenção, é fácil olhar lá no documento. Transporte público de passageiros, que é muito importante, que é uma atividade com um gargalo enorme financeiro. Venda de imóvel residencial para pessoas físicas que estejam fora do RET, que é o Regime Especial de Tributação, que é 4%, não é isso? Fornecimento de energia elétrica por Itaipu, isso aí uma aplicação reduzida. Venda de produtos in natura que não tenha sofrido qualquer processo de industrialização. E a Zona Franca de Manaus continua com isenção. E tem também combustível e cigarros com incidência monofásica, que é um regime totalmente à parte. Podemos, então, falar sobre vantagens e desvantagens, né? Podemos. E aqui, falando das diferenciações, saiu da incidência monofásica medicamento, cosméticos, que tinham autopeças, bebidas, né? Todos eles eram monofásicos, diminuiu bastante a incidência monofásica. E das isenções, a venda de imóvel para pessoas físicas é uma novidade, de alíquota zero também, porque a gente não tinha isso só no RET, que tinha tributação diferenciada, né? Reduzida para as empresas do RET. Então, a gente pode entrar na nossa relação aí, na nossa ideia de vantagens e desvantagens do projeto de lei. E aí, pessoal, se vocês quiserem compartilhar o que vocês entenderam de vantagens e desvantagens também, fiquem super à vontade. Vamos lá. Você quer começar com as vantagens? Posso falar. Posso falar das vantagens. Então, primeiro que a gente colocou como vantagem prestador de serviço
que vai gerar crédito, né? Na verdade, o prestador de serviço ele pode ter menos crédito ali na entrada, mas ele vai dar créditos que a gente não dava antes, então pode ser um super benefício para nós sermos contratados. Empresas de contabilidade, auditoria, Advocacia. advocacia, engenharia, né? Então a gente vai ter essa possibilidade. Vou falando a lista inteira. A queda do conceito de insumo, né? Então, uma facilidade, com certeza, aí, uma redução até de discussão com relação a PIS e COFINS que a gente tinha, do que é insumo. Então, a gente não existe mais essa condição a princípio. Fim da tributação por dentro, né? Então, o conceito de efeito cascata, né? Tributo sobre tributo, incidência sobre o próprio tributo, a gente não tem mais, porque está tirando o próprio ICMS de dentro da base, está tirando o próprio ICBS de dentro da base, o que vai, teoricamente, diminuir o preço. Se a gente vamos pensar numa mesma alíquota, diminuiria o valor do tributo ali na saída, de fato, já seria menor essa despesa, porque a base ela vai ficar reduzida por conta dessa não incidência, que já era considerado não constitucional, que já era, no STF já falou que o ICMS não faz parte da base, mas que para a gente poder tirar, a gente tinha que ter uma decisão judicial, e quem não tivesse decisão judicial vai continuar, né, continuaria tributando PIS e COFINS sobre o ICMS. Aí a gente viu ainda, né? A gente já falou sobre a unificação dos tributos, então o que vai ter de unificação? A gente tem hoje PIS sobre folha de pagamento para entidade de terceiro setor, a gente tem PIS sobre faturamento, PIS importação, COFINS sobre faturamento, COFINS importação. Então, essas 5 contribuições... Importação. Uma confusão. É o manicômio tributário, né? Como diz o autor aí. Então, a gente tem 5 contribuições reduzidas em uma só, que é CBS, o que vai também, por consequência, mudar a própria escrituração das contribuições, né? O SPED aí provavelmente vai sofrer uma alteração caso a lei seja aprovada e seja publicada. E vantagem para a indústria de forma geral, né? Então, ela aumenta a possibilidade de créditos, né? Porque todo e qualquer serviço, produto, embalagem, insumo, matéria-prima que ela adquirir, que tem ali o destaque da CBS, ela vai poder aproveitar. Então, ela acredito que vai ser uma das grandes beneficiadas com a norma, porque no final o desembolso financeiro dela ali vai ser menor. E aí vou deixar o Wesley falar das desvantagens, né, da parte... Desvantagem, né? O auditor sempre fica com a desvantagem para falar. Primeiro, as empresas do Simples Nacional vão perder competitividade comparativa se nada for feito e se não houver algum tipo de refresco. Mas, no fundo, o regime do Simples é um regime que, quanto mais o país se tornar dinâmico e competitivo, menos ele tende a ser relevante. Mas, realmente, existe essa desvantagem. Existe uma desvantagem clara para serviços, no modo geral, certo? Apesar de haver essa redução, a redução percebida pelo cliente que faz o cheque para o setor de serviços, desde um cabeleireiro até um agrônomo, até uma empresa de contabilidade, a percepção disso, a gente não sabe qual vai ser, mas vai haver uma brigazinha ali, mas o efeito geral é negativo. E também uma desvantagem para as plataformas digitais, principalmente o comércio domiciliado no exterior. Ou seja, entre vantagens e desvantagens, levando em consideração apenas a figura que a gente tem agora, sem entrar em maiores detalhes, a impressão é que não é neutro, é ligeiramente ruim. A reforma é ligeiramente ruim. Ela simplifica, de fato, bastante coisa. Realmente existe um cipoal de informação de PIS e COFINS que vai ser simplificada com isso. A regra do CBS é bastante simples e ela acaba com uma série de coisas que existiam, então vai haver realmente. Mas do ponto de vista de neutralidade tributária, pelo que eu vi até agora, pelo que a gente conseguiu estudar, não é neutro tributariamente. Não é neutro tributariamente. Não sei se você concorda, Paula. Exatamente, não é de fato. Na verdade, assim, ele chama de neutralidade por conta da gente ter uma simples alíquota, mas ele não tem igualdade, né? Então, a gente tem um problema, na verdade, de operações aqui. Antes da gente entrar no final, a gente está indo para o finalzinho,
Eu só vou ver uns comentários aqui, Wesley. O Roberto falou que você ficou muito bem de barba. Oh, muito obrigado. Marcos, Esconde a minha gordura. obrigada, Marcos. E o Hugo Marinho aqui, ó, mandou dizendo que tá com saudade. Nós também. Legal, Hugo. Dongle perguntou, Wesley e Paola, seria possível colocar no site da VBR um quadro com as etapas, análise de forma simplificada? Algo do tipo, o que melhorou e o que piorou? Dá para fazer, sim. Dá para fazer com certeza. Olha, na verdade, um amigo, meu colega do tempo de Arthur Anderson, lá de 1900 antigamente, já fez um quadro resumo, um escritório de advocacia chamado Gurim, De do alíquotas. meu amigo Ilan Gorim. Ele fez um resumo bem interessante. Eu vou até pedir permissão a ele para reproduzir esse quadro, porque esse quadro diz com bastante acurácia, hoje, nesse momento, o que aumentou, o que piorou. Tem uma série de coisas assim ainda para serem discutidas, uma série de impactos de indústrias diferentes, depende do tamanho da cadeia, se ela cresce, se ela diminui, o que dava crédito, o que não dava crédito, entendeu? E tudo, esse mix da alíquota 9,85 com 9,25 de entrada, mas dava quanto? Tem empresa que no final das contas tinha 1% de diferença de recolhimento. Na verdade, a gente sabe que a Receita Federal calibrou o 365 e o 925 de forma que fosse o mais neutro possível, ou seja, que as duas coisas elas basicamente coincidiam. Mas não é válido para todos os setores. Então, isso vai ser muito complicado e tem que ser analisado setor a setor. Gente, aí, nós somos aí, obviamente, a gente está aqui para mostrar a nossa cara e falar do nosso serviço. Nós somos uma empresa de auditoria e consultoria ligada à Praxit, que é a sexta maior empresa de auditoria e consultoria do ranking da IAB, do Boletim Contábil Internacional, e a gente tem aí um acervo de gente boa, técnica, para ajudar a identificar e se antecipar a alguns movimentos, e nós estamos à disposição. A última coisa que eu queria falar é sobre a previsão do início. Você me permite, Paulo? Com certeza. Foi feito o troço todo como contribuição, não sei se vocês percebem que PIS é imposto, COFINS é contribuição. O imposto fica no nível federal e ele é repassado aos estados e municípios. A contribuição ela é só nível federal. Ou seja, no fundo, o Guedes deu uma biscoitada na receita para ser gasta, vamos dizer, a discrição da União. Ela acaba com um imposto e uma contribuição. E como contribuição, ela não está prevista tal da regra de anterioridade. Ou seja, não pode se aumentar imposto dentro do mesmo exercício. Então, nós temos duas possibilidades. Se essa lei for aprovada dentro desse ano, beleza, ela vai ser aprovada até quase no final do ano e ela entraria em vigor no exercício seguinte. Mas se ela for aprovada, como eu acho que vai ser aprovada, se aprovada, lá para fevereiro, ela quebrou a regra da anterioridade em 9, 10 meses. Então, essa é uma das coisas. Então, que é importante ser dita. Na melhor das hipóteses, então, nós vamos ter uma quebra do princípio de anterioridade de 10 meses e, de fato, contra aquele conceito que o Guedes falava no início, de que ele quer rever o Pacto Federativo, que ele quer fazer uma coisa que ele quer dar dinheiro para os estados e municípios. Eu não sei como é que vai ficar isso aqui, porque a contribuição social, ou seja, o 1,25, 1,65 do PIS ou 0,65 do PIS no lucro presumido, ele acaba ficando todo para o governo central para fazer uma distribuição. Então, isso tudo representa algum tipo de moeda de barganha que vai ter que ser discutida pelo Congresso. Certamente será. O Paulo Guedes não é bobo, ele é um ótimo economista, e ele está fazendo alguma coisa. É muito fácil politizar essa discussão e dizer que é contra o governo, ou a favor do governo. Examinando apenas do ponto de vista técnico, isso tudo, na verdade, é um balão de ensaio para ser burilado pelo Congresso. Então, na verdade, eu acho que até do ponto de vista da, digamos assim, da condução política, embora haja aí toda uma crítica, eu não acho que está sendo mal conduzido politicamente. Ele está cortando o rabo do gato aos pedaços para tentar chegar no objetivo dele, já que realmente é um Congresso hostil ao governo. Eu acho que é isso da minha parte. Paola, continue. E pensar ainda numa discussão tributária que a gente
a gente tem muitas esferas de tributação, a discussão seria muito maior. Então, acho que aos poucos, de repente, pode, de fato, ter uma reforma tributária. Hoje a gente tem uma simplificação, não necessariamente uma reforma, mas seriam os passos iniciais para uma reforma. A lei, ela, a princípio, o que ela coloca lá no final, que ela entraria em vigor 6 meses da publicação. Então, pode ser que a gente tenha duas formas de tributação dentro do mesmo ano. Se passar esse ano, né? A gente está terminando o ano, mas 6 meses. Então, dependendo do momento que passar essa lei, a gente vai ter aí que atualizar sistema, atualizar os SPEDs da vida. Então, pode ser que sim, vai gerar um gasto aí inicial para os empresários que vão ter que fazer essas alterações aí nas suas apurações. As empresas de ERP, por exemplo, vão ter que trabalhar bem rápido para isso. Exatamente, vai ter que mudar tudo. Bom, acho que a gente conseguiu passar aí tudo que a gente tinha previsto. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui no horário do almoço, que mandou suas perguntas. Muito obrigada Muito obrigado. pela audiência, pela participação. A ideia é a gente começou hoje a nossa primeira live aqui pelo Instagram do escritório, então a ideia é a gente fazer aí algumas outras, e sempre que tiver uma novidade... Nessa e em outras, nesse veículo e em outros veículos, porque a gente quer poder também colocar as conclusões por escrito, e depois a gente vai subir isso na nossa página, www.vbrbrasil.com.br, vai ficar lá à disposição para você ouvir de novo. A gente sabe que normalmente a participação na live nem é tão grande quanto a participação, a visita via mídias sociais, via LinkedIn, via Facebook, via Instagram e tudo. Então, nós estamos aí à disposição de vocês. Tenham uma boa tarde de terça-feira e que Deus proteja esse país, né, que está precisando. Amém. E como o Wesley falou, a gente, no site do escritório, no Facebook, no LinkedIn, a gente sempre publica algum artigo também sobre essas novidades que saem aí. Então, vocês podem acessar por lá, que vocês vão ter bastante informação técnica. É isso aí, então. Obrigada, Wesley. Obrigada a todo mundo que participou, obrigado, gente. Paola. Muito obrigado a vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.